Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, saúde e paz aí na vida de cada um de vocês. Eu sou a professora Ângela e nós estamos aqui falando um pouco sobre o TCC, né? Nós estamos aí já vários vídeos falando sobre essa questão do TCC, principalmente quando você é acadêmico, você que é acadêmico, acabou de entrar numa faculdade e já está ouvindo essa palavra aí TCC, ou até mesmo você que já está no meio, ou até mesmo terminando e sabe que tem uma exigência aí da sua faculdade que você precisa elaborar um TCC. Hoje nós vamos falar sobre como a revisão de literatura pode aprimorar o meu TCC. Revisão de literatura? O que isso tem a ver com o meu TCC? Olha, eu vou dizer para vocês que com a minha experiência que eu tive aí com mais de 10 anos em salas de aula, a revisão de literatura é uma das partes mais importantes. Você pode ter tido um ótimo tema, você pode ter delimitado o seu tema de forma bem focada, você pode ter feito um projeto de pesquisa bem redondinho, né? Com tudo atrelado, feito o teu cronograma para a execução da sua pesquisa e depois também do levantamento dessa pesquisa, a escrita dessa pesquisa, mas a revisão literária ou revisão bibliográfica, né, ou referencial teórico, aí vai de cada autor, né, os autores denominam várias nomenclaturas para esse levantamento bibliográfico, vamos dizer assim. Então, a revisão da literatura, ela é muito importante. Ela é importante porque é o momento que você está ali estudando os autores que estão falando sobre o tema que você está pesquisando. Vamos colocar aí que você já conseguiu decidir o seu tema, já tem o seu orientador ou um especialista daquela área que você está defendendo. E então agora você está naquele processo de pensar, tá, eu tô com todo o material que eu quero mesmo? Eu já escolhi os meus autores? Eu tenho os meus autores aqui que eu estou lendo, já estou fazendo as minhas anotações? Porque olha só, gente, a revisão de literatura, ou levantamento literário, ou referencial teórico, você precisa trazer o que tem de mais atual do tema. Então você precisa saber quais os autores agora, do presente, aí, do último ano, que está falando sobre aquele tema. E pode acontecer também de você querer também fazer uma revisão, não só daquele autor que está agora, na atualidade, falando sobre o tema, como você também pode estar pesquisando, conforme a sua pesquisa, né? Não sei qual é o seu foco da pesquisa, mas também autores que vão um pouquinho mais para trás, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até mesmo 10 anos, ou mesmo estudar uma questão histórica mesmo, né? Lá do primeiro ponto que você quer saber alguma coisa, né? Na área da história, que você quer fazer um contraponto daquele momento com o momento atual, então vai depender muito, né? Então, assim, essa revisão bibliográfica, ela vai exigir de você levantar os autores que você quer utilizar na hora que você vai escrever o seu TCC, que você vai utilizá-los como a base, aqueles que já estudaram sobre o tema. Porque lembra que eu já falei para vocês em algumas outras aulas? Independe do tema que você está pesquisando, com certeza já teve muita gente que já pesquisou sobre esse assunto. Já teve muitos autores que já escreveram sobre esse assunto. Ou não, né? É raro a gente conseguir um tema totalmente inovador, totalmente inédito. Mas lembrem que eu também sempre menciono que normalmente o que vai ter de diferencial é o seu olhar, a sua perspectiva sobre aquele tema, certo? A sua vivência também sobre aquele tema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever, então, resumidamente, o passo a passo que eu quero nessa revisão de literatura. Como eu devo fazer isso, né? Eu vou comparar estudos, né? Fazendo esse contraste entre a opinião dos autores. Eu acho interessante isso porque muitas vezes nós temos a tendência de querer pegar autores que tá diretamente ligado ao meu pensamento, né? Eu defendo aquela ideia, né, naquele contexto e eu começo a pegar os autores que pensam igual a mim. Pego todos, né? Pego esse autor, eu pego tudo que
Mas e aquele autor que é em contraste da minha ideia, que é um ponto negativo, que ele não concorda, que ele não enxerga dessa maneira, ele enxerga de outra maneira? Ele também não é importante? Ele também não deveria vir para essa análise que a gente vai fazer da revisão bibliográfica? Ele não deveria fazer parte desse nosso estudo para ver se eu não posso usá-lo em algum momento na hora que eu estou escrevendo meu TCC? Eu acho importante. Eu sempre instiguei as minhas alunas, os meus alunos, a trazerem também autores que não estavam diretamente ligados à linha de pensamento que eu estava defendendo, porque é importante ter um contraste, né? E agora eu vou fazer o que, gente? Eu vou realizar uma organização para eu entender esse tema que eu estou pesquisando nesse momento atual, porque eu preciso pegar aí nos últimos 1 ano, no máximo 2 anos, todos os autores que falam o máximo que eu puder sobre aquele assunto. Ah, professora, mas quantos autores? Gente, às vezes tu vai, sei lá, 3 autores, 4 autores. Eu não vou colocar aqui quantidade, porque a gente tem uma mania de achar que tudo tem que ser uma receita de bolo, e não é uma receita de bolo. Fazer um TCC, ela exige sim, né, métodos, metodologia, existe um passo a passo, isso nos ajuda, isso facilita. Mas, gente, não precisa ser uma coisa tão engessada, tá? Por favor, não vamos engessar o nosso TCC até para não se tornar aquela coisa difícil, que a gente não quer fazer. Aí se torna algo que você fica assim, ai meu Deus, hoje no final da tarde eu vou ter que parar para fazer o meu TCC, fazer a revisão bibliográfica. Ai, não tô gostando daquilo. Gente, não pode ser assim. Tem que ser algo que seja leve, que seja gostoso. Nossa, não vejo a hora de poder chegar meu momento que eu tô lendo sobre os assuntos, já tô marcando as páginas dos autores que eu tô verificando que falam do assunto que eu tô pesquisando. Precisa ser algo leve e precisa ter uma afinidade com a sua vida profissional ou pessoal, ou até mesmo com a sua relevância social que você vai inserir esse contexto da sua pesquisa, para que se torne algo gostoso, porque se não for assim, vai ficar muito, muito chato e muito, muito difícil, porque às vezes você passa aí, tô falando da faculdade, que você passa aí 6 meses, mas se você estiver fazendo aí uma pós-graduação, vai ser um pouco mais, mestrado então, no mínimo uns 2 anos, né? Doutorado, no mínimo uns 4 anos pesquisando sobre aquele assunto, né? Hoje, como eu disse, hoje está muito mais rápido para coletar informações, então às vezes você consegue fazer em menos tempo por conta, principalmente da pesquisa de campo. Às vezes quando você vai fazer uma pesquisa, ela é um pouco mais rápida, né? Mas vamos voltar aqui na nossa revisão de literatura ou revisão bibliográfica ou referencial teórico, como vocês acharem melhor, né? Então, essa revisão de literatura, ela deve conter informações atuais sobre a sua problemática que você está estudando. Lembra que eu falei do problema? O problema é aquela nossa pergunta. Eu tenho o tema, eu tenho a delimitação do tema, e em cima dessa delimitação do tema ou do tema, eu tenho um problema. Eu tenho uma pergunta que eu quero responder. Então, a minha revisão de literatura, ela precisa conter informações atuais que possam responder essa pergunta. Então, é esses autores, é esses pesquisadores que eu vou trazer para dentro do meu projeto, né, e posteriormente para o meu TCC, que eu começo então a mostrar essa contribuição desses autores com o tema que eu estou investigando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pensar, investigar, olhar e procurar quais são os autores atuais que falam sobre o tema que eu me propus a fazer a pesquisa para elaborar posteriormente o meu TCC. Então, olha só, a revisão da literatura, ela é algo sistemático, né? A gente precisa ter um objetivo. Eu não posso, eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes pode acontecer de você querer pegar tantos autores, e você não fez um cronograma de execução, e você passa meses fazendo isso, quando você vê, já passou o tempo, e você ainda não conseguiu definir quais os autores que você quer. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque quando você, vamos falar aí de livros, né, que você comprou os livros e tal, e quando você entra na internet, quando você entra lá nos sites de revista científica, ou né, no Google, na parte do School, que tem lá a parte né, dos artigos científicos, que é uma parte do Google que a gente tem mais confiança de retirar artigos que já foram trabalhados, né, pesquisados e de autores de renome. E aí, gente, lá tem um monte, né, de repente daquele assunto que você está pesquisando. E como que eu vou fazer para poder fazer então uma revisão nisso e eu conseguir então saber qual o autor que eu quero? Eu tive uma dica de um professor do meu mestrado que eu achei muito legal.
Ele diz assim: quando você está fazendo nesse momento da revisão da literatura, que é você pegar, né? Vamos colocar aqui, ó, coordenador pedagógico, supervisão, né? Que antigamente chamado de supervisão, agora é de coordenador, novos olhares de supervisão. Então eu tenho vários autores que falam de repente sobre o mesmo tema. Tá, ok. Eu vou conseguir ler todos esses livros? Eu tô falando só de alguns. Aqui atrás de mim, então, tem muitos outros, tá? Tem mais aqui, ó. Mais livros aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei muitos livros sobre o tema? Mas eu li tudo isso? Não, gente, eu não vou mentir que eu li tudo de capa a capa. Mas que eu li todos? Todos. Então, esse meu professor de mestrado, ele me deu uma dica. Ele falou assim, olha, quando você for ler um livro e você quer saber o pensamento do autor, você vai ler, normalmente você vai ler lá, a primeira coisa que você vai ler é o resumo. O resumo? A introdução? Mas às vezes na introdução ela não tem ainda tudo que você quer. Então normalmente você vai precisar dar uma lida o quê? Mais ou menos lá na parte da conclusão, na conclusão do seu livro ou um pouco mais na introdução. Por quê? Porque esse é o momento que você está pesquisando para saber se aquele autor ele vai responder a sua pergunta. E como é que você vai saber? Você precisa ler um pouco. Então o meu professor do mestrado ele dizia assim, ó, dá uma lida na introdução, lê os primeiros capítulos, depois dá uma lida lá no meio e também dá uma lida lá no final, as conclusões, para você perceber se esse autor segue a linha de raciocínio que você está querendo. Gente, é só para dar uma otimização do tempo que a gente quase não tem, tá? É óbvio, se eu já percebi que esses autores aqui tem tudo a ver, né? Eu já dei essa lida dessa forma e é o que eu quero, agora sim eu vou ter tempo de dar uma lida com mais calma em todos os livros. Então eu tive muitos livros? Tive. Li todos? Não. Todo não. De capa a capa, não. Eu só li de capa a capa aqueles que eu via que o autor tinha como me ajudar para responder a minha pergunta. E é óbvio, né? Como eu falei, também aqueles autores que têm um contraste em relação à problemática que eu estou levantando e que eu quero trazer respostas para ela, né? Então, olha só, você precisa então fazer um estudo um pouco meticuloso, como eu acabei de dizer, né? Você precisa verificar se esse autor vai realmente te ajudar. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo essa revisão que a gente acabou de falar. Então, primeira coisa, a gente vai ter aí alguns estágios. E eu separaria esse momento de revisão bibliográfica em 3 estágios. O primeiro é esse, né? Eu vou planejar a minha revisão. Como? Quanto tempo eu vou levar aí para fazer minha revisão? Vamos colocar aí 2 meses? Porque é um tempo que você precisa ler. Eu tenho 2 meses, eu vou tirar 2 horas por dia para fazer essa revisão, então eu vou planejar minha revisão, então eu fiz um cronograma, eu planejei a minha revisão, eu vou começar a conduzir a minha revisão, começar a fazer a minha revisão e depois eu vou reportar a minha revisão. Ou seja, eu vou escrever um pouco, anotar, já deixar lá os marca-páginas nas páginas que eu quero. Eu gostava muito de pegar uns pedaços de papel e escrever do que trata esse capítulo, fazer um resuminho e colocava no meio, colocava a página. Porque quando eu estava fazendo meu mestrado, eu já olhava aqui no papel e já via qual era o assunto. Então eu já sabia que eu queria esse livro para fazer uma citação, porque ele falava exatamente sobre o assunto que eu queria. Vamos dizer assim, é um histórico, né? Ou não, é a parte que ele defende o aluno enquanto protagonista da educação. Então eu ia meio que separando os temas, colocando marca-páginas de papel mesmo, escrito, para que eu soubesse onde estavam os textos que eu queria retirar. Então vamos lá. 3 estágios. O primeiro a gente acabou de falar que a gente tem que fazer o quê? Um planejamento da revisão. Eu preciso planejar. Eu preciso ver quais as literaturas. Eu comprei os livros. Eu já dei uma olhada nos livros, né? Eu já tirei os meus artigos, eu já baixei eles, já fiz uma pastinha lá no meu computador ou no meu notebook para que eu possa ir lendo sobre aquele assunto. Porque tem gente que fala assim, eu achei aquele artigo, achei tão interessante, mas não copiou o link, não baixou o artigo. Aí volta no mesmo site para dar uma olhada, não acha mais. Sumiu, desapareceu. Porque você não guardou. A gente acha que porque é no site vai estar sempre lá. Não, nem sempre pode estar lá. Você pode não lembrar mais dos detalhes, ter outro material, né? Todo dia tem um monte de material. E aí você acaba não conseguindo encontrar justamente aquele material que você tanto queria. Então, seja ele de comprar, né? Você comprou, né? Já trouxe para você começar a sua revisão, ou você entrou nos sites lá da internet, baixou seus artigos, baixou livros. A gente tem muitos livros hoje
que a gente tem disponíveis para você fazer download também, né? Não é só necessariamente os artigos científicos, nós temos livros também, que se estão ali para download, é que a gente pode fazer o download, não tem problema nenhum, né? Então, olha só, eu vou pegar tudo que eu puder de recente e já vou separar, certo? Separei tudo, trouxe, planejei que durante 2 meses eu vou começar a fazer o que então? Eu vou começar a verificar as minhas leituras sobre aqueles livros que eu me propus a ler, ou os artigos, né? E vou começar então a verificar palavras-chave. Lembra que eu falei que eu tinha palavras-chave? O que é o coordenador, né? O impacto dele na formação docente. O que é uma formação docente? Então eu tinha que saber o papel do coordenador, a formação docente, quem é esse docente, quem é esse aluno, qual é o processo de aprendizagem. Eu preciso também verificar se essas literaturas, elas estão normalmente como as ideias atuais ou ela cita ideias também passadas? E quanto tempo ele cita ali? Que essa pesquisa foi realizada, elaborada, há quanto tempo? Porque de repente o livro, né, um livro atual, de repente tem uma pesquisa de 2, 3 anos atrás, né? E eu já estou aqui falando de uma pesquisa. Então, que ano que meu livro foi elaborado, né? De quando é essa pesquisa? Gente, isso é muito importante. Isso eu estou falando ainda numa área pedagógica. Você imagina isso numa área mais científica, né? De pessoas que estudam na área da medicina, né? De laboratórios, né? Na área, vamos dizer assim, aí que mexe na parte de medicação, que nós temos aí pessoas que estudam isso, né? Então imagina o quanto isso é importante na hora que você está fazendo uma pesquisa nesse sentido. Se eu estou na área da medicina, o que é que aquele autor já falou ou pesquisador já pesquisou sobre aquele tema e eu quero dar andamento daquilo? É isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes você precisa entender em que ponto ele está, para que dali em diante você consiga também se lançar uma outra linha de raciocínio. Mas para isso você tem que fazer uma leitura, uma revisão. Então, primeira coisa é separar o material. Então, eu planejei, eu dei um tempo para isso, e agora eu vou para a segunda etapa. E o que é essa segunda etapa? A segunda etapa é fazer aquilo que a gente estava comentando agora há pouco. Vamos começar a ler e a separar por temas, né, por assuntos, vamos colocar aí por questões de atual, alguma pesquisa um pouquinho mais atrás, né, um tempo anterior. Então eu vou começar a fazer essa construção de linha de pensamento do que eu quero. Uma etapa bem importante e que é algo que muitas vezes eu indagava com as minhas alunas, é porque na época da faculdade, esse dia eu fui até olhar, eu tive muitas alunas, né, que eu fui orientando. Que eram minhas orientandas, eu era orientadora, vamos dizer assim. E tinha temas que eu não tinha muita afinidade, não era da minha área. E que aí eu sempre indicava um outro professor, né, um outro especialista. Por quê? Porque o especialista da área, ele precisa ter uma visão mais globalizada, até para te ajudar numa discussão. Vou colocar aqui um exemplo que tinha uma aluna que ela queria muito falar sobre avaliação. E naquele momento, eu não estava lendo muito sobre a questão da avaliação em si, né? Apesar que a avaliação ela está interposta e tudo quanto é coisa hoje da educação, né? Mas existem autores que eles estudam profundamente sobre a avaliação. Até porque hoje, se a gente for olhar, muitas vezes nós avaliamos de maneira equivocada. E isso nos prejudica até o olhar do nosso aluno, como também como a gente coloca isso, demonstra isso através de notas para a própria sociedade, né? Que nós somos muito cobrados pela nota que você tira, né? E não, às vezes, não olha toda a tua capacidade. Mas, enfim, aquela aluna, ela precisava de um especialista que estava mais inteirado sobre o assunto, que lia mais sobre a avaliação. Então, eu pedi, olha, vá procurar a professora X, porque aquela professora, ela entende bastante sobre a avaliação, ela vai te ajudar, porque ela já leu, ela tem material, ela lê sobre o assunto, ela sabe qual autor que está em alta agora, qual autor que leu sobre o assunto, o que ele está falando, qual é o pensamento dele, quais são os outros autores que fazem esse contraste, que tem um pensamento diferente, né? Então, cada autor, ele traz um pensamento. E isso ajuda muito, gente, porque você vai fazer o quê? É uma etapa extremamente importante. Porque é nesse momento da revisão de literatura que você vai dando corpo para aquele pensamento que você está tendo lá do seu tema. Porque conforme você vai lendo, vai virando um turbilhão na sua cabeça. Às vezes você começa com um pensamento e de repente com a leitura você sai um pouco, modifica. Tem problema? De maneira alguma. Você está tendo um processo de conhecimento sobre o tema.
Às vezes você acha que você conhece, porque você está no dia a dia, trabalha sobre o assunto, conversa com várias pessoas, amigos seus que também na mesma linha de raciocínio, mas quando você começa a ler, quando você começa a pesquisar, você descobre muitas outras coisas que de repente pode mudar o seu foco da pesquisa ou sua linha de pensamento. Então olha só, a gente tem que ter muito cuidado, porque esses estudos primários, eles são necessários para te dar base para ver se realmente aquilo que você está pensando na hora de escrever seu TCC vai te ajudar. Porque nós temos vamos dizer assim, estratégias para essa busca primária, como eu falei, os livros, que é uma busca manual, que a gente pode estar dizendo. Nós temos também a busca automática, como eu falei, a gente pode buscar lá nos sites, né? Nós temos aí a CAPES, o portal de periódicos, né? Nós temos o Google Escolar, nós temos a Library, né? A Citizen Library, nós temos Scoops. Então nós temos aí vários locais que a gente pode estar pesquisando livros e pode estar pesquisando também artigos e periódicos, né? E também a gente pode fazer um snowballing, né? Que quando analisamos a lista de referências e artigos novos. Gente, isso é muito legal. Era uma outra dica que também meu professor dava. Quando a gente lê um autor, a gente não se preocupa em olhar quais foram as referências que ele cita. Às vezes a gente não se preocupa com isso. A gente lê o livro, tá, tudo bem, eu li o livro, o autor, mas eu não vi quais as referências que ele se embasou. Gente, isso é muito importante. Você precisa verificar que esse autor que escreveu esse livro, ele também fez referências, porque ele também leu outros livros. E quais são os outros livros que ele leu? Será que eu também não gostaria de ler algum livro que ele leu para se embasar para escrever essa pesquisa? Então, isso também nos ajuda, tá? Porque às vezes você não encontra um livro X ou um material, mas pelas referências do livro ou do artigo, você pode buscar uma outra fonte. Então, de uma fonte primária, você pode passar por uma fonte também até secundária, porque essa fonte secundária, que vamos dizer assim, que as fontes secundárias podem te levar numa pesquisa mais aprofundada, que como eu falei, pode ser um projeto uma pesquisa mais aprofundada de entrevista, né? Você pode ter ali um questionário, você pode fazer um estudo de caso, que isso já são uma parte secundária, né? A primária são os livros, os artigos, e as secundárias são as fontes secundárias, são as entrevistas, são os questionários, os estudos de caso, estudos em laboratório. Então, esses dados são os dados secundários que vão fazer parte da sua monografia. Porque quando você vai escrever, você vai usar as fontes primárias e as fontes secundárias que você pesquisou num outro momento, num outro local, de uma outra maneira, usando um método e uma metodologia, né? Ou um instrumento metodológico também, que isso é muito importante. Então, olha só, quando eu tô nessa etapa da pesquisa, dos primários, eu preciso fazer isso que eu falei, fazer esse filtro. Eu preciso filtrar os autores que eu quero, né? Seja ele considerado, vamos dizer assim, esse aqui eu vou incluir. Não, esse aqui eu vou excluir. Esse aqui eu vou incluir sim, porque ele é importante, tem a ver com aquele parágrafo que eu falo sobre o que é o coordenador, como ele enxerga. Esse aqui eu não quero não, esse aqui não fala, tá uma pesquisa um pouco mais anterior, não quero não. Então, você começa a fazer o quê? Incluir e excluir, para você começar a pensar, bom, sobrou esses aqui agora, e agora eu vou começar a escrever sobre um assunto diante daquilo que eu já selecionei, vamos dizer assim, né? Já fiz um filtro na minha pesquisa, né? E agora, então, eu começo a fazer aquilo que uma outra aula eu falei, eu começo a ler e fazer alguns fichamentos. Antigamente, meus alunos queriam morrer, né? Porque eu fazia elas pegar aquelas fichinhas mesmo lá da livraria e lá elas escreviam uma referência bibliográfica, a página e escrevia a citação. Hoje você pode fazer direto no computador, né? Você abre lá no Google, no Word, começa a escrever lá a referência. Gente, não me esqueça de escrever a referência bibliográfica, por favor, tá? Porque depois não vai lembrar nem de que livro que era, nem de autor que era, nem que ano, nem que é a editora. Então, faça a referência bibliográfica, né? O nome do livro, o nome dos autores, a editora, o ano, e faça a citação e coloca a citação e coloca a página, porque você vai começar a fazer o quê? Selecionar os seus, vamos dizer, as suas fontes primárias pela qualidade que você enxerga, né? Aquilo que você já excluiu você não vai mais usar e o que você incluiu você vai começar a fazer então a seleção. Então, olha só que legal. Depois que eu extraí essas informações, que eu já comecei a fazer essa abordagem daquilo que eu tenho interesse, porque se eu tenho interesse, tá diante da minha abordagem, então eu vou começar a escrever e deixar pontuado aquilo que eu vou utilizar. Olha só que legal. Eu fiz essa síntese,
né? Já separei os autores, sintetizei, peguei as partes que eu quero, de repente autores que me ajudam, na minha opinião, ou um contraponto que tá em contraste do que eu tô defendendo para também me ajudar, tá? Depois que eu fiz tudo isso, que eu fiz os fichamentos, né, que eu já fiz esses resumos, eu vou, muitas vezes na hora que eu estou escrevendo esses resumos, já é importante eu ir pensando os autores que fazem essas comparações. Eu vou começar a comparar com as falas do autor o meu pensamento. Então, essa linha de raciocínio que eu estou levando, a formação do coordenador pedagógico, não, o coordenador pedagógico, a formação docente, o autor fala sobre o que disso? Como que ele enxerga essa formação? Ele acha que é uma coisa positiva? Isso tem sentido? Então, como que eu vou fazendo essa comparação com os temas que eu estou escrevendo essa revisão de literatura, né? Eu vou começar a escrever de forma sistemática, porque eu preciso seguir um ponto. Então, eu achei bem interessante quando eu estava verificando essa questão da revisão de literatura, que uns autores colocam que é o momento que você vai identificar a sua pesquisa, né? Você vai especificando e vai respondendo as questões da sua pesquisa, e com isso você vai construindo, desenvolvendo o seu tema, né? Que às vezes você acha que é um bicho de sete cabeças e não é um bicho de sete cabeças, né? E o muito interessante também é que conforme você vai conduzindo essa revisão, você já consegue ver a sua pesquisa, você já identifica ela, né? Sobre esse tema, você vai dissertar o que é o tema. Você começa a enxergar quais são os seus autores primários, porque você já fez sua seleção primária, você já avaliou os seus estudos, né? Você já extraiu os seus dados e agora você já está sintetizando os seus dados. Por quê, gente? Porque você vai começar agora o quê? A classificar esses dados e vai começar a escrever os resultados, fazendo a sua interpretação e avaliando os seus resultados. Então, vejam, não é algo complexo, mas você precisa entender que quando você está nessa última etapa que da revisão bibliográfica, né, que você já pensou no tema, já fez toda uma busca sobre esse tema, seja ele online, seja ele físico, já comprou os livros, já trouxe os livros, né, já separou os autores, quais os autores que estão de acordo com o meu pensamento, quais que não estão contrapondo, é um contraste, qual que eu incluo, qual que eu excluo. Agora já estou no momento da leitura, já fiz as minhas anotações, já vi quais as citações que eu quero tirar, que vêm ao encontro daquilo que eu estou pesquisando, já estou escrevendo elas, já estou verificando se essa seleção, ela responde à minha problemática. Lembra do problema? O problema é uma pergunta. Então agora, gente, a gente está aí, vamos dizer assim, como se fosse um esqueleto pronto do seu TCC. Porque você já fez uma parte que ela é importantíssima. Professora, é importante a pesquisa de campo? É, muito. Mas a revisão bibliográfica também. Porque é ela que vai dar a base estrutural para o seu trabalho. Então não adianta ter uma ótima pesquisa de campo se eu não tiver os autores que contrapõem ou me ajudam a falar e a dissertar sobre os resultados da minha pesquisa. É eles que me dão base para escrever o meu tema, para dissertar sobre o meu tema. Então, assim, não é um exagero eu afirmar que você precisa ter uma nova visão da sua problemática. E ela só vai acontecer quando você faz esse passo a passo da sua leitura, da revisão bibliográfica, da síntese das ideias, separando aquilo que traz te ajudando na concordância do seu pensamento, ou até mesmo a discordância, porque não? Pode discordar, não tem problema nenhum. Acho muito interessante a gente ter autores que discordam muitas vezes daquilo, porque aí você pode usar o teu contraponto. Não, ele discorda, mas eu posso mostrar com o autor X ou com uma pesquisa que é assim, 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 de uma outra forma, mostrando que também tem um lado positivo, aquele contraponto que veio, vamos dizer assim, desencontra aquele teu pensamento. E para terminar, o que eu digo para vocês? Não esqueçam que numa revisão bibliográfica a gente precisa nunca, jamais esquecer de anotar o nome do autor, o nome do livro, a editora, seja dos livros que você tem em mãos, ou seja lá do site que você retirou. E não esquece de colocar lá, né, o site que você retirou, né, o endereço eletrônico, porque, gente, tudo a gente precisa embasar para não ser chamado de plágio. Tá? Cuidado, porque às vezes a gente esquece de fazer essa citação, esquece de colocar e depois a gente acaba fazendo um plágio e aí não é nada legal, porque daí não vai ser algo bom e não vai ser colocado com uma pontuação correta
perante a banca examinadora, seja a banca que vai examinar isso só, vamos dizer assim, lendo, como também, de repente, você vai fazer uma defesa oral perante uma banca examinadora. Espero que vocês tenham gostado desse nosso, vamos dizer assim, dessa nossa conversa aqui sobre essa revisão de literatura, porque essa organização, essa escolha, ela é muito pessoal do aluno, ela pode ter essas intervenções do orientador, mas ela é muito importante ser algo seu, da sua organização, do seu olhar. Curte lá nossas páginas, né, no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos sigam e compartilhem com seus amigos também se você tem gostado aqui das nossas dicas na hora da elaboração do seu TCC.